Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal, Estudando o Espiritismo. Dessa vez vamos fazer um estudo sobre páginas selecionadas do Evangelho e vamos hoje tratar do capítulo 25, Buscai e Achareis. Esse capítulo 25, ele já está ali bem pertinho do final do Evangelho segundo o Espiritismo e ele tem como tarefa, né, a proposta do capítulo é falar de que é preciso que a gente trabalhe para as nossas conquistas espirituais, e uma vez que assim a gente fizer, Deus e os espíritos, enfim, a lei de Deus nos empurra para frente e faz com e transforma as nossas conquistas, consolidando o nosso progresso. Mas é preciso, e esse é o ponto central aqui do capítulo, que a gente faça o nosso movimento. É buscar e achareis, ajuda-te, o céu te ajudará, batei e abrir-se-vos-á, né? Levanta-te, anda. Sempre tem essa ideia da necessidade de fazer o movimento para que a gente movimente as energias, as forças externas e internas a nós mesmos, para que a gente vença e supere as nossas dificuldades maiores. Então, hoje a gente vai ler o primeiro item, as primeiras mensagens desse capítulo 25, que são os itens de 1 a 5. Se você não assistiu aos nossos estudos anteriores sobre páginas do Evangelho, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar e assistir aos outros estudos das páginas selecionadas do Evangelho e dos textos fundamentais da doutrina espírita que colocamos aqui nesse canal. Muito bem, vou compartilhar aqui então o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui no capítulo 25, Ajuda-te e o céu te ajudará, é o título desse item, e vamos então ler a passagem de Jesus que diz assim, que está em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão, ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Essas são as passagens que Kardec seleciona do Evangelho de Mateus para a nossa reflexão. Aqui é importante a gente entender um ponto, antes de lermos o comentário de Kardec, importante dessa passagem. Ela está dizendo que todas as vezes que nós pedirmos a Deus alguma coisa, que nós buscarmos do fundo do nosso coração com ah, uma vontade verdadeira, né? E nós alcançaremos aquilo que buscamos. E aí é importante a gente fazer a seguinte distinção. É certo que isso vai acontecer, como diz o Evangelho, mas pode acontecer de duas formas que precisam ser marcadas. Às vezes, a nossa intenção não é boa. A gente movimenta a nossa força, a nossa energia. É, apesar das dificuldades, a gente luta, a nossa energia, a gente coloca toda a nossa energia naquilo que nós queremos. Aquilo não é bom para nós, mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E se a gente procura, se a gente luta, se a gente faz, se a gente constrói, uma hora a gente vai conseguir. E o resultado disso vai se voltar contra nós na lei, como na lei de causa e efeito. Então, embora esse princípio, aí é importante marcar, né?
embora esse princípio ele seja um princípio relevante que a gente deva levar em consideração, que a gente precisa aprender a movimentar dentro da gente, é preciso entender que a gente pode movimentá-lo para o bem e para o mal. Não somente para o bem as coisas se dão assim. Quando a gente faz as coisas que não são boas, que a gente tem uma vontade que não é a melhor, há espíritos também que nos ajudam nessa empreitada. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, a gente vai ter o resultado da nossa escolha e vai construir para a gente um mundo de dificuldades, e Deus permite isso como forma do nosso aprendizado. No segundo parágrafo, Jesus vai dizer: ora, se a gente sabe dar para o nosso filho coisas boas, o Pai Celestial, com muito mais razão, também sabe dar coisas boas. E aí é importante a gente levar em consideração um outro aspecto que está relacionado à mensagem que vem contido na oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, quando diz: Senhor, seja feita a sua vontade. Às vezes a gente quer, a gente deseja, a gente luta, a gente bota nossa energia sem saber se aquilo que estamos fazendo é o melhor. E cabe a nós, não é, numa posição de humildade, dizer: Senhor, seja feita a sua vontade. Se por um acaso isso não for para acontecer, mostra, me dá os sinais, coloca dificuldades nesse caminho, para que eu perceba que talvez a energia que eu esteja colocando ali não seja melhor. Às vezes é um sinal da vida que as coisas não deem certo, porque se nós estamos com o coração puro, estamos fazendo o melhor, achando que estamos, né, construindo alguma coisa boa, pode ser que a vida comece a dar sinais de que talvez seja melhor a gente repensar o nosso caminho. Isso é um sinal de Deus. Deus está dando para a gente. Então é importante a gente entender que esse buscar e achareis não é necessariamente uma recompensa sempre daquilo que a gente faz. Como, eu fiz isso, Deus vai me abençoar, Deus está vendo, mas às vezes o plano de Deus é diferente para a gente. E aí tem uma passagem que eu não me lembro agora, não me recordo exatamente onde é que está, que fala sobre as provas, que diz assim, que as provas, elas são uma forma de nós exercitarmos a nossa inteligência. Então, quando a gente está passando por uma situação difícil e é convocado, né, vem ali aquela provação para a gente vivenciar, é importante que a gente pense as maneiras de superação daquela dificuldade, né? Se a gente efetivamente luta, tenta, constrói, etc., e isso for da vontade de Deus, é importante esse final, aquilo vai acontecer, a gente vai conseguir, a gente vai vencer. Por outro lado, se isso não for da vontade de Deus, pode ser que a gente tenta, 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 e aí perde, tenta, tenta, tenta e perde, tenta, tenta, tenta e não consegue construir aquilo que a gente acha que é importante. Por quê? Porque a nossa aprovação, passar por aquela dificuldade, e os espíritos dizem: se a gente usou a nossa inteligência, se a gente usou a nossa força, se a gente usou à nossa disposição e mesmo assim não conseguiu, então a gente deve resignar-se. Com essas ideias na cabeça, vamos ver os comentários de Kardec a essas passagens de Jesus. Diz assim Kardec: do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a essa outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à procura do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Deus, porém, lhe concedeu mais do que facultou aos animais: o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que impele a pesquisa dos meios para melhorar a sua posição.
que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que proporciona o que lhe falta. Por meio das pesquisas, sua inteligência se engrandece, a moral se depura. A necessidade do corpo sucedem as do espírito, depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo em grande número deles. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, pois, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa à civilização moral. Então, o primeiro comentário que Kardec faz é simplesmente para ressaltar a lógica do trabalho e a ideia de que tudo aquilo que nós fazemos é resultado de um trabalho prévio que vai se acumulando e se transformando nas nossas realizações, sejam do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. E aqui Kardec dá provas, né, de como fazer uma análise do ponto de vista espírita, porque incorpora na sua explicação a lógica da reencarnação. Muito bem, vamos analisar o item 3, que diz assim: se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado do instinto animal. É por isso que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Então veja que Kardec está ressaltando mais uma vez a lógica do trabalho como uma necessidade do progresso, do aperfeiçoamento do espírito, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. Deus quer, né? Assim a gente entende, né? Que faz parte da vida. Deus quer que seja por esse mecanismo da autoconstrução do trabalho do mundo, no mundo e do trabalho em si, que a gente se torne civilizados do ponto de vista material e moralizados, né, do ponto de vista espiritual. Continua Kardec. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Vamos aqui ao item 4, então. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções prontas e acabadas, a fim de que ele não se limite a receber o que lhe ponham nas mãos, sem nem mesmo se dar ao trabalho de abaixar-se para apanhar, nem o incômodo de pensar. Se fosse assim, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio sem o menor esforço e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho a que ela conduz, dizendo-lhe anda e aí chegarás. Encontrarás pedras nos teus passos, olha, tiras tu mesmo, não te daremos a força, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então aqui tem um outro ponto importante, que é a ideia de que Deus não vai tirar as dificuldades da nossa vida, do nosso caminho, mas Ele quer, ao contrário, que a gente faça isso através do nosso esforço, do nosso trabalho, do uso da inteligência, né? E esse é o nosso dever, essa é a nossa, esse é o nosso destino, é isso que Deus quer para nós, uma vida em que a gente aprenda
a lidar com as dificuldades, a superá-las, usando a nossa força interior e sabendo que, uma vez assim o fazendo, usando a nossa força interior, sendo perseverante, sendo disciplinado naquilo que nós queremos, né? Desejando verdadeiramente com o coração, nós conseguiremos vencer e superar as nossas dificuldades. Por fim, vamos aqui ao item 5, que diz assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam pedir a luz, que deve iluminar o caminho, e ela vos será dada. Então, veja, a gente não deve pedir para que os problemas sejam resolvidos, mas que a gente tenha a clareza daquilo que precisamos fazer, que a gente tenha forças para realizar aquilo que cabe a nós fazer, ânimo, né? Coragem de fazer aquilo que cabe a cada um de nós fazer. Então, diz Kardec, pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos espíritos bons, e eles virão acompanhar-vos, e vos servirão de guia, tal como o anjo de Tobias. Pedi bons conselhos, e eles jamais vos serão recusados. Batei à nossa porta, ela se abrirá para nós. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e caireis como justo castigo do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Então, é importante aqui a gente ressaltar nesse item a ideia de que os espíritos bons, os nossos guias ou o nosso guia, ele está esperando, né, como diz nas questões lá do Livro dos Espíritos sobre o anjo protetor, o espírito protetor. Ele está esperando que a gente solicite, que a gente pergunte, que a gente busque a sua orientação, a sua palavra, o seu conforto, a sua força, para que ele nos ajude no caminho. Se a gente não fizer isso, a gente ficará, nós ficaremos, né, à mercê de nós mesmos. Mas nós temos esse recurso para buscar. E aí é preciso, então, combinar aquilo que vimos. A ideia de que é preciso trabalhar, fazer, perseverar, movimentar as nossas forças, e aí o céu nos ajudará, nos iluminará o nosso caminho para que a gente perceba o que precisa fazer. E nas mais das vezes, a gente, em geral, tem uma sensação de que é muito que tem para ser feito, mas quando a gente começa a fazer e faz, a gente percebe que a gente tinha todas as condições de fazer, que aquilo não era tão difícil assim, e ah, a gente acaba conquistando. É muito curioso que se aquilo que nós nos empenhamos para fazer começa a ficar difícil demais, demorado demais, né? Talvez não seja ainda o momento, talvez ainda não seja a hora, e é preciso a gente então conjugar essa difícil tarefa de perceber os sinais da vida para não insistir naquilo que a gente acha que é acerto, mas é erro. Não perder um tempo insistindo em algo que ah, claramente vai dar errado. O grande, a grande dificuldade está em que cabe a cada um de nós ter essa percepção. Não vai chegar ninguém para nos dizer isso. Pode até ser que chegue, mas se a gente não está é, é, confiante, talvez a gente não escute, a gente não é, dê valor para aquilo que está sendo dito e acaba tropeçando e se perdendo. Por isso a ideia da vigilância é tão importante, né? Vigiar e orar. Preste atenção naquilo que você deseja, nos seus sentimentos, porque quanto mais a gente abre precedentes, quanto mais a gente se permite, né, é,
se indisciplinar no caminho, maiores as chances a gente tem também de nos perdermos em nós mesmos. Tá certo? Então, buscai e achareis. Faz a sua parte com o coração puro, desejando o melhor. Observa os sinais da vida. Que Deus nos abençoa hoje e sempre. Eu te agradeço muito por ter chegado até aqui. Peço a Deus que abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que a gente possa sempre buscar fazer as boas escolhas, sabendo que Deus sabe das nossas necessidades e as supre na medida daquilo que é importante para o nosso crescimento espiritual. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.